Olá, queridos telespectadores, boa noite. Eu sou Heitor Silva. Este é o programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes para mais uma jornada, para mais uma hora de lutas, de entendimento, de compreensão, tombos e derrotas. Vamos em frente. Está comigo hoje o pastor Carlos Cardoso, é um homem lá de Balneário Camboriú, né? Lá de Santa Catarina, é pastor, é intelectual na área teológica, professor, é uma fera no assunto que vamos considerar aqui nesta noite. E Dr. Jeová Poubel da Silva também, ele é meu parente, né? Eu não sabia, mas ele é meu parente também, né? Que foi meu aluno, tudo de bom que ele sabe aprendeu comigo, de errado ele aprendeu sozinho, né? Teve todo o tempo para aprender. Também é pastor batista, é psicanalista, é clínico, atua na clínica, está à disposição dos senhores. Estamos aqui para um trabalho maravilhoso. Vamos considerar nesse nosso programa hoje o seguinte assunto: vitória de Donald Trump. Olha, vitória de Donald Trump no contexto do fim dos tempos. Olha lá, vitória de Donald Trump no contexto do fim dos tempos. Vocês vão ver coisas aqui fantásticas. Algo que eu só vi, só soube da existência através do pastor Carlos Cardoso. Né? Mas queremos deixar claro que a nossa posição não é pessoal. Nós não estamos aqui com nada contra o Trump, eu gosto muito dele, eu sou um torcedor dele, porque quer queremos ou não, de um jeito ou de outro, ele é servo de Deus. Porque todos somos, né? Até Nabucodonosor foi chamado de meu servo, aquele cara não prestava. Deus chamou de servo porque sabia, porque estava prestando serviço a ele. Então nós não estamos aqui querendo, digamos, explicar coisas inexplicáveis, nem tampouco questionar personalidade, caráter, não chamar ninguém aqui de anticristo, nada disso. Vamos cuidar do status quo em que o mundo segue. Ele, presidente eleito, e tem uma função e uma posição decidida por Deus para os propósitos de Deus. Ele só não, todos na história. Eles pensam que são os donos da coisa, às vezes nós pensamos que somos inteligentes, quando o pouco de inteligência que nós temos veio de Deus, né? O que temos vem de Deus. Então estamos todos nas mãos de Deus para os fins de Deus. Glória a Deus por isso. Bom, vamos começar o primeiro bloco aqui. É verdade que Deus interfere na política? Pastor Carlos, Deus interfere na política, ele se mexe com esse mundo encrencado? Com certeza, né? Primeiro, pastor Heitor, pastor Jeová, é uma honra estar aqui. E é uma pergunta interessante, né? A gente sabe que... Eu gosto de um texto, Isaías 46:10, né? A Bíblia diz, Deus dizendo assim, é Ele mesmo dizendo, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio. Isso quer dizer, primeiro Ele terminou a história para depois começar. Então não existe nada no espaço e no tempo que não esteja no controle dele. Então existe a permissão dele e Deus ele intervém, com certeza, em toda a política mundial. É Ele que utiliza-se da política para o cumprimento do que está escrito. Interessante, pastor. Privilégio ter o irmão aqui, colega de lutas, né? Estamos felizes aqui com esse ambiente. Jeová também estamos felizes aqui com esse ambiente, com a presença dos colegas. E eu diria o seguinte, mas como Deus está fora do tempo, quando ele decidiu as coisas para começar a fazer, ele já tinha naturalmente fechado o pacote. Né? Fora do tempo já é uma coisa difícil para a gente conceber e imaginar. Só que as coisas que hoje nós não compreendemos, como na linguagem paulina, então compreenderei, conhecerei, como também sou conhecido. Esse então aí é exatamente na virada da nossa existência do mundo carnal, do mundo material para o mundo espiritual. Então estamos certos de que vamos entender tudo isso. Mas eu também não tenho pressa para subir, não. Se vocês têm, tudo bem, eu não sou contra a pressa que vocês, porventura, tenham. Também não tem pressa, mas então, né, porque já o meu dia de morrer, de ir para a glória eterna, diríamos assim, primeiro no paraíso, depois lá na 70ª semana de Daniel, lá na Rosa do Cordeiro, depois lá eternamente, lá em cima com Deus, em Cristo, com Cristo em Deus. Está muito bom a qualquer momento, porque esse momento já está definido. Já definido na cruz do Calvário, como nós estaremos. Isso é muito bom. Mas Deus interfere na política sempre. Porque é Ele quem opera tudo em todos. Não faz restrição. Opera tudo nos bons, até porque não é bom.
Então ele opera tudo em todos. Então E a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, né? Como é que ora por um Hitler, por exemplo? E Paulo diz para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Se Deus manda a gente orar a Ele, né? Suplicar pelas autoridades, porque todo comando vem dele, ele é soberano, né? Eu gosto daquele texto de Daniel, capítulo 2, verso 21, que ele diz que ele destrona reis e os estabelece. Então, na verdade, Deus governa todas as coisas. Independente deles crerem ou não em Deus, estão ali servindo a Deus. Exatamente. Né? Jeová, casos concretos digamos assim, da interferência, da intervenção de Deus na história. É tudo, né? É tudo, mas assim, bem flagrante que você lembre. A própria eleição, né, de Trump, eu entendo que é uma intervenção de Deus na história. E eu creio o fato dele ter perdido ou não terem permitido que ele fosse eleito também foi uma intervenção de Deus. Né? Então, tudo acontece no tempo de Deus. Né? Então, tudo que está acontecendo no mundo e tudo que já aconteceu, tudo estava e está debaixo da vontade de Deus, da soberania de Deus. Certo. Né? Há um teólogo americano, que eu não lembro o nome dele, que não tem que lembrar o nome de todos os homens. É um homem, então, não faço muita questão de estar lembrando também o nome, não. Ele diz assim, os homens se movimentam e Deus os dirige. Os homens se movimentam, que fazem plano, correm para lá e para cá, e Deus está lá, ó, manipulando. Mas o que prevalece, diz lá o Salomão, é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor. Deus deixa a gente pensar. Vai pensando aí. Vai pensando, arquitetando, argumentando, agindo. Mas na hora, Deus está mandando. Quem aperta a tecla Enter é Deus. Essa eleição não tem outra coisa. Quando ele levou o tiro na orelha, naquele momento, quando eu vi aquilo ali, eu disse, está eleito. Mas na hora eu falei, está eleito. Você também falou isso? Falei. Está eleito, não tem jeito. Mas não sei o que, isso assim, as coligações que vão ser feitas, a esquerda está se fortalecendo. Esquece, isso não existe. A verdade é que aquilo ali foi uma providência tácita de Deus. Interessante que não foi uma providência tácita naquele momento, não, pastor? Já estava definida há quanto tempo? Da eternidade? Desde a eternidade. Na eternidade, né? Porque como ele já começou pelo fim, do fim para o princípio, porque para Deus não faz diferença do princípio para o fim, do fim para o princípio, porque não há nem princípio nem fim. Ele é um ser fora do princípio, fora do fim não existe nada. Mas nós estamos segmentados nesta vida, certo? Então, nós temos uma máxima interessante, porque Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pastor Carlos. Eu, dentro dessa ótica aí, né, que Deus anuncia o fim desde o princípio, eu gosto de um texto do Apocalipse 13:8, que a Bíblia diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Daí a gente acha que Jesus morreu no ano 33 da era cristã. Mas na ótica divina, o Cordeiro já estava morto. Já estava crucificado. Agora veja, Jesus, ele é o Rei dos Reis, dentro desse princípio da lógica humana, que toda a humanidade vai se render ao governo dele. Né? E é aí que eu acredito que o Apocalipse é uma bênção. Né? Apocalipse é esperança. As pessoas hoje, quando se fala de Apocalipse, elas só vê o caos, só vê a destruição. Mas a gente entende que Cristo vai governar na terra por 1000 anos de dentro de Jerusalém. Eu vou ser chefe de gabinete dele. Nós estaremos lá, né, com o corpo glorificado e com poder de governo. E você vê que toda a terra... E governaremos com vara de ferro. E aí que vem, Apocalipse 12:5, né? E ele vai reger todas as nações com vara de ferro. E todos os povos, línguas, tribos e nações se renderão. Então, quer dizer... Essa utopia que a gente, pastor Heitor, a gente vê que o mundo hoje, eles querem criar um paraíso na Terra. Sem o Rei dos Reis estar no governo, não existe. É caos. Então veja que eles estão à procura da imortalidade, eles estão à procura, né, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da paz. Eles querem paz, né, a todo custo, mas a gente vê, pastor, que o governo de Cristo, né, hoje... Deus governa sobre todos, tem um governo na terra que é a igreja, que eu digo, as portas do inferno não prevalecerão. Que é eu digo assim, que o governo mais poderoso que existe na terra se chama igreja. E
Que é o corpo de Cristo. profeticamente... E é o corpo de Cristo. E aí, profeticamente, a gente vê que tudo vai se voltar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Em vez que quando Jesus vier na batalha do Armagedon, vai estar escrito na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele vem para governar e governará por toda a eternidade, né? Então a gente vê que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só há ordem na terra quando Com isso ele. acontecer na sua plenitude. Ele é o princípio, meio e fim, né? Ele estava no princípio com Deus. E como não existe fim, o princípio, na verdade, foi o fim. Foi o princípio. Todo sistema de governo criado pelo homem é falido, né? É falido. É falido. Não é? Falível. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, na chamada oração do Pai Nosso, ele nos pede para a gente orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. a vontade de Deus no céu prevalece sempre, na terra nem sempre, mas vai prevalecer de forma plena. Plena e absoluta. E absoluta, né? A outra máxima também, Jeová, é aquela do Senhor: e a terra é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você acha, a maior parte da humanidade acha que vive a sua vida fazendo o que quer, tem domínio sobre o seu destino. Furado, né? Porque a coisa não funciona assim, segundo o que nós encontramos aí na palavra de Deus, né? Deus é proprietário de tudo, né? Do Senhor é o céu e a terra e o mundo e aqueles que nele habitam, né? E a Bíblia diz que opera tudo em todos, né? E tudo que está acontecendo para a glória de Deus, não é? Embora vivemos numa sociedade extremamente humanista, né? Secularizada, uma sociedade que não quer Deus na vida, não quer Deus participando. Contudo, né, Deus está rigorosamente no controle da história, inclusive das pessoas. Das pessoas. Inclusive dessa vontade negativa contra Deus. Deus é soberano sobre isso também. Exatamente. Mas por que Deus deixa isso tudo? Porque Ele nos criou a imagem e semelhança dele, obviamente com um livre-arbítrio que faz com que andemos para um lado ou andemos para o outro. Ele não mexe nisso. Mas Ele sabe quem está andando para um lado, quem está andando para o outro, porque Ele está acima de tudo. Então não cabe, em relação a Deus, as suas decisões e os seus feitos, não cabe nenhum princípio de lógica nem de ética humana. Não cabe nada, esquece isso. Ah, mas porque eu acho, não tem que achar nada. Né? Deus e o seu reino funciona como funciona e não como quem quer que seja neste mundo. O diabo é que começou a mexer com esse negócio. E lá em cima, ele começou a se achar, que é a pior coisa. O pior ponto de partida que existe para tudo de ruindade é o cara se achar alguma coisa que ele não é. Me lembrei aqui, doutor Heitor, sobre quando o reino babilônico já estava consolidado, né? E Nabucodonosor, ele chega assim na sacada, né? Olha para toda aquela cidade, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela construção. Se sentiu Deus. Ele se achou, né? Se achou. Eu sou o cara. Eu construí isso tudo aqui, né? Eu fiz isso tudo aqui, né? Então, quando ele atraiu a glória para ele mesmo, Danou-se. foi o momento que Deus disse: esse cara, meu amigo, não é você, sou eu. Você está aqui para cumprir um propósito e você vai passar um tempinho comendo grama para você refletir sobre isso. Né? Dos que comem grama atualmente, eu gosto muito do Nelore. Voltamos já com o segundo bloco desse programa. Um abraço, já. Não corram. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Ok, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes. Eu, como pastor Carlos e o doutor Jeová, estamos aqui tratando de coisas impossíveis de serem resolvidas, mas que Deus, pela sua misericórdia, vai fazer-nos compreender. E ao final desse programa, vocês estarão compreendendo também. Serão os mais sábios homens e as mais sábias mulheres desta terra. Tomara que dê certo. Vamos lá. Bom, o nosso segundo bloco é: governo de Donald Trump traz uma esperança. Eu coloco a esperança entre aspas. Que uma coisa é a esperança segundo o mundo
e outra coisa é a esperança que Deus inculca em nossos corações, né? O que as pessoas entendem por esperança pode ser uma grande bobagem. Eu espero me dar bem na vida, comprar um carro maravilhoso e morrer na primeira curva. Ele não pensa nisso, mas pode acontecer, né? Então, essa esperança de paz ao mundo. Donald Trump traz uma esperança de paz ao mundo. Esta esperança de paz ao mundo está profundamente fundamentada na Bíblia, pastor? Claro. Com certeza, né? A gente, quando dentro da escatologia, Apocalipse 6, 1 e 2, a Bíblia mostra que o anticristo ele está montado em um cavalo branco, né? E a brancura ali é a paz. Da paz. E vem o que Paulo falou, né? Quando vocês ouvirem de paz e segurança, paz, sobrevirá. virá repentina destruição. Então a gente vê que muitos conflitos mundiais, a gente estava aí numa iminência de uma terceira guerra mundial. Eu digo assim, a Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul, a China querendo tomar, mundo. a China querendo tomar Taiwan, né? A Rússia com a Ucrânia, Israel com o Irã, né? Que envolveu o Hamas, os Houthis e o Hezbollah. A Venezuela ameaçando tomar a Guiana, aqui na América Latina, e fora os conflitos sociais, né, que estavam, né, vamos dizer assim, e estão no mundo. Mas a gente vê que só de ele entrar, pastor... E assustou o mundo todo. Sim, eu acompanhei a fala do Lula, a fala de Vladimir Putin, a fala de Xi Jinping, mas o que mais me chamou a atenção que o Kremlin, no outro dia, falou, nós temos uma relação hostil com a América. Ele ganhou na terça, na quarta-feira, a Rússia deu essa, o Kremlin deu essa. Na quinta-feira, Vladimir Putin falou, se for necessário eu ligar para ele, eu vou ligar. Então, quer dizer, eles se voltaram, e até o Maduro, que são ditadores, a gente está falando de ditadores, estava com um papel na mão falando sobre a entrada dele, e desejando, e todos eles. Aí você pega Xi Jinping, Lula, Zelensky, Vladimir Putin, todos usaram a palavra paz e segurança através do retorno de Donald Trump. Já querendo uma conversa Sim, diplomática. Aí você vê que apaziguou, e Zelensky agora, né, teve a inauguração, a reinauguração da Catedral de Notre Dame, teve a reunião pessoal com Emmanuel Macron, e ele está propenso a ceder terra para a Rússia para que haja paz e acabe o conflito. Então, veja, a promessa dele que no outro dia que ele assumisse acabaria com a guerra pode acontecer. Dia 20 de janeiro. E olha que ele nem começou a governar ainda. E nem entrou ainda. Pois é, porque Deus, a escolha de Deus. Né? Deus trabalha com as impossibilidades humanas. É aí que ele age e age bem, porque ele é soberano. As improbabilidades ele resolve todas aí. Então esse tipo de paz que o mundo quer não é de maneira nenhuma a paz que Deus pretendeu e pretende e que vai implantar. Né? Mas a concepção de paz é essa, o que o mundo quer paz aqui, para tocar essa vida como se não tivesse fim. Você vê que os milionários estão querendo cada vez mais viver mais tempo e da melhor maneira possível, etc., que em paz. É o que o diabo ensina para a humanidade. Né? Viver aqui é bom demais. Há poucos dias eu vi um presidente da República, de uma república da América Latina, muito conhecido, né? Sobretudo de vocês, ou de nós, dizendo, eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui. Eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui. O pior lugar do mundo para você ficar é no mundo. Exatamente. A concepção de eternidade que eles têm é essa. A eternidade aqui. Tá? Porque, na verdade, esse é o grande desejo do diabo, uma eternidade aqui, num corpo humano, para que ele viva, que ele sabe que fora disso aqui é o inferno, que foi feito para eles. Eu nem sei se foi feito antes ou depois deles, mas a Bíblia diz claramente que o inferno foi feito para eles. Bom, mas será que a paz esperada na terra por todos os viventes, crentes ou não, porque não adianta que os evangélicos, crentes, os salvos, não pensam da mesma maneira. Né? Eu gosto, eu estou salvo, vida eterna garantida, mas deixa eu viver mais, para ver os meus netos, né? Crescer,
tem um sonho tão grande no meu netinho ele virar médico, no final de algum tempo pode virar bandido, mas ele está focalizado ali, né? As pessoas querem a paz, mas não para agora, para depois, porque agora está bom. Isso aí é muito estranho, né? Essa paz que mesmo crentes esperam para o aqui e agora. Isso não é Eu acho isso uma utopia, né? É utopia. Uma utopia, né? Não há... Enquanto o homem for homem, né? E tiver o livre-arbítrio, tiver querendo estabelecer seu tipo de governo, seu pensamento, sua filosofia, sua vontade, não há como ter paz. Não há como. Né? Eu creio particularmente, pastor Carlos, pastor Heitor, que nós estamos caminhando para o caos. O caos. O caos social, Essa é a palavra. o caos econômico, o caos religioso. Moral, que já Não é? foi para O próprio Trump mesmo, ainda em campanha, ele falou que nos Estados Unidos provavelmente vai acontecer um caos econômico. Quer dizer, ele em campanha ainda, numa entrevista, num podcast lá nos Estados Unidos, ele disse isso. Então, uma pessoa do naipe dele, né, em rede nacional, e falando para o mundo todo, na verdade, fazer uma afirmação dessa, que o que nos espera, o que nos avizinha, é um caos econômico, não é? Eu creio que ele tem informações suficientes, né? mas tem. Para que vislumbre isso, e eu acredito que não estamos longe disso, porque a Bíblia fala de uma fome severa na terra, não é? Então, haverá alguma coisa grande. Eu pregando sobre isso, pastor Carlos, há uns meses atrás, eu falei que alguma coisa grandiosa, uma catástrofe grandiosa vai acontecer. Eu não sei se vai ser um terremoto de magnitude, né, intercontinental, ou se temos um novo vírus aí com um grau de mortalidade muito maior, não é, do que o coronavírus, ou uma crise econômica que vai ferrar com o mundo todo, mas alguma coisa vai acontecer e se aproxima cada vez mais. A grande crise econômica que sacudiu o mundo todo foi exatamente lá nos Estados Unidos. Né? 29. Aquilo foi uma desgraça, aconteceu lá, no auge da economia americana, ele sabou tudo. No Brasil, Getúlio Vargas pagou para as pessoas arrancarem os pés de café plantados, que não adiantava produzir, não tinha para quem vender, a economia estava centralizada no Brasil em café e cana-de-açúcar. A gente vê, é muito importante, pastor Jeová, essa fala, quando a gente olha para o cenário atual, como Donald Trump vai assumir a Casa Branca. Ele deixou a América com 280 bi. Ele está assumindo a América com 36 trilhões de dívida. E aí vejo que ele ameaçou, agora a gente está diante, é muito bom tocar nesse tópico, da nova ordem mundial, que era a teoria da conspiração. Só que o BRICS, né, que é a união da China, Índia, Brasil, África do Sul, Rússia, Arábia Saudita, o Irã, a Turquia vai entrar mais alguns países em janeiro, eles estão criando a sua moeda própria, para se desvincular do dólar. A Arábia Saudita está dentro do BRICS. Então, assim, e ele ameaçou agora, ele fez uma postagem, ameaçou taxar 100% se criar a moeda do BRICS. E Vladimir Putin falou, ele não tem poder nenhum para isso. E o que é? O mundo, quando ele entregou para Biden, era o petrodólar. Petróleo e dólar era o rastro de dinheiro do mundo. E agora o mundo está caminhando para a era digital, os dinheiros digitais. Então, o que está se criando? A China está criando a nova rota da seda, está se criando uma nova ordem mundial. Só que para surgir uma ordem mundial, que é a ordem, na minha visão, do anticristo, certo, a América vai ser destronada. E entra na fala dele. Como ele sabe que ele está pegando uma América com 36 trilhões de dívida, a economia pode colapsar na mão dele. Então, quer dizer, a bomba pode explodir na mão dele. Mas, na verdade, a bomba que pode explodir, já explodiu, só precisa eclodir na prática. Então, as pessoas no mundo acham que
há soluções aqui encaminhadas pela inteligência humana. Não há, não. Tudo vai fluir, não. Mas veja bem, pastor Carlos, tem algo muito especial que é, e pouca gente conhece, não é muito, pouca gente, no Brasil, diríamos assim, que está relacionado ao fim dos tempos, que é aquela medalha. Sim. Tá? Mostra isso pra gente. Você tem a medalha na mão, mas o nosso técnico tem na cabeça aí. Ele liga diretamente os plugos na cabeça dele. Vamos lá. Aí a gente vê, pastor Heitor, pastor Jeová, os mistérios em torno de Donald Trump, né? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem o primeiro mandato, né? Existem algumas coisas ali que foram muito interessantes. Primeiro é quando ele assumiu, né? No calendário judaico, Donald Trump assumiu a América no ano 5.777, deu 777, o número de Deus. E ele assumiu em 2016, quando ele tinha exatamente, isso aqui é exatamente, com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. No mesmo, deu 777. Que coisa. Não existe coincidência, né, cara? Não, e o número é do quê? O número 7 da perfeição. é o número de Deus. Aí vem a questão do nome dele, né? Que é Donald, é Daniel, o Senhor é meu juiz, e Trump, que é... Trombeta. Então, tudo que ele manifesta é juízo, e anúncios de Você juízo. tem um cartão dele aí? Vai passar. E aí eram as promessas de campanha dele, né? Em judeu ninguém toca. Ele foi, né, um pró-Israel. E em 2017, que antecede a moeda, dia 7 de dezembro de 2017, ele declarou Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Que até então Jerusalém era a capital dos povos, não pertencente ao Estado de Israel. Então, quando ele faz essa declaração, ele centraliza novamente Jerusalém como a capital mundial, né? Porque é dali que Cristo vai governar o mundo por 1000 anos. Aí começou. E junto com a declaração, ele disse, eu vou transferir a embaixada americana para dentro de Jerusalém. Que é uma blindagem, né? Que fica lá em Tel Aviv, então ele falou, transfiro para dentro de Jerusalém. No dia 14 de maio, que quando Israel completa 70 anos, né, do seu ressurgimento como nação, Israel fez a moeda comemorativa do templo, né, que é essa moeda que vocês estão vendo aí. Está em duas faces aí. E veja que para Israel, ele você vê a imagem de Donald Trump com o rei Ciro. Ele é o rei Ciro do século XXI. Ele é considerado como o rei Ciro do século XXI. E o rei Ciro foi chamado por Deus de meu ungido, né? Meu ungido, meu servo. Meu servo. Interessante, e né? Ciro libertou o povo de Israel do cativeiro. Exatamente. E Trump está fazendo a mesma coisa através do seu posicionamento político. Agora, não existe coincidência colocar o perfil de Trump numa medalha dessa lá atrás. Não existe. Chama-se aí de Jesuscidência, né? Aí, pastor Heitor, está ligado, né, a outra coisa que está ligada a Ciro. Em 2016, ele foi o 45º. Ao Trump? O Trump, 45º presidente americano. E o rei Ciro está citado exatamente no capítulo 45 do profeta Isaías. Olha, é algo assim, é surreal. Dá para fazer um curso de numerologia aí? Né? Você está disposto a... A gente tem que tomar cuidado, porque senão vão chamar a gente de cabalista. Não, mas não somos cabalistas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela contém tudo. Ao lermos a Bíblia, nós não entendemos tudo de uma vez só. Não, pastor? Sim. Nós não entendemos tudo. A proporção que vamos lendo, vamos entendendo cada vez mais. Ela é inesgotável. Então ela tem tudo do princípio, da maneira que nem os cientistas imaginam, está lá. Um dia vão ver, estava aqui. Né? E tem tudo para o fim, de maneira que nem os mais sábios em escatologia podem idealizar, pensar devagar, diríamos assim. Ele aparece ali com Ciro. De um lado está o emblema do reino, do lado de cá está o da América, ele está no perfil perfeito. Certo? 70 anos. Lado de cá, para a figura central ali é o quê? É o templo e a paz. O templo e a paz. E aí tá ligada, era bom colocar aquela imagem dele novinho com a... Olha só. Garoto novo.
aquela imagem é ele novo com uma pomba na mão. Aquilo ali já era um presságio. Ele não está com urubu na mão, está com uma pomba. E Também não tem nada com urubu, não. É um animal correto, boa praça, etc. olha só, Olha lá, ele novo com uma pomba na mão. Tamped novinho com uma pomba na mão. Por que ele não está com um falcão ou com a águia americana na mão? Exatamente. Está com uma pomba. Exatamente. Então você vê que ele já estava sendo, por Deus, né? Preparado por Deus para esse momento. E é muito interessante, pastor, ligado a isso, a capa, né, da revista The Economist. Era importante colocar a capa, porque muita gente... Existem 3 mecanismos de mensagem preditiva hoje de como você prevê o futuro. As cartas Illuminati, né, que é uma coisa que muita gente acha que é teoria da conspiração, mas as cartas Illuminati, elas revelam mesmo, Coisas. por exemplo, queda da Torre Gêmea, pandemia, quarentena, tudo estava Tudo no estava jogo de 1996. É um jogo de RPG, mas ele está carregado de mensagem preditiva sobre o futuro, de uma ordem mundial. Outra é a revista da família Rothschild, né? Que são os donos do dinheiro do mundo, tá? Todos os bancos do mundo. Tudo. Se você tem algum dinheiro no seu bolso, você pensa Não que é é seu, seu. não. É dos Rothschild, tá? Que são judeus. Está deixando com você. Daqui a pouco mais ele some, pode perceber. Confere hoje à tarde. Então, veja bem. Tira o extrato lá. Tira o estado para você ver. A revista Economist, essa aí é a última capa, que é a previsão para o ano 2024. Ela foi a capa de 2023. Então, você vê uma urna bem grande no centro, né? Você vê o tempo esgotando. E aí você tem os 2 personagens candidatos a presidente. Veja, a revista 2023, eles já sabiam que Kamala Harris ia concorrer. Não é Biden. Tá lá em cima, lá à esquerda. Olha lá, do lado esquerdo, em cima da cabeça de Zelensky. Ele já sabia que Biden ia renunciar e ela que ia concorrer à Casa Branca. Aí você vê que do lado da Kamala Harris, lá do lado esquerdo, em cima da cabeça de Zelensky, tá mísseis. Agora olha do lado direito. Você tem Putin, e em cima você tem Trump com ponto de interrogação. Exatamente aonde ele levou o tiro. O pessoal vai chamar o seu teórico. Trump, né? Trump. Exatamente onde ele levou o Exatamente, tiro. O tiro foi do lado direito. Ó. Tá lá. E em cima da cabeça dele está a pomba, que está na moeda. Que está nas mãos dele na imagem passada. E é a mesma pomba que está lá no meio das Nações Unidas, né? Você vê que o mundo, ele quer a paz, né? Eles querem essa falsa paz. Mas é como o pastor Jeová bem colocou, né? A gente vê que não há paz, o mundo caminha para o caos. E é muito importante frisar aqui, pastor, eu acho que é uma palavra importante a gente dizer aos telespectadores que existem 2 gatilhos mentais. Quando a gente começa a falar sobre isso, é uma claridade tão grande que as pessoas não querem acreditar. Então, esses 2 gatilhos mentais foram colocados na mente das pessoas para não acreditar que existe mãos que manipulam tudo por trás, que trabalham para o cumprimento profético, que trabalha pelo espírito do anticristo. Então, qual é o gatilho mental? Isso é teoria da conspiração. Primeira coisa que vem, porque é algo Para muito claro que me incomoda. Coisa que não é verdade. Isso incomoda as pessoas. Falam, não, como é que pode isso existir? E outra coisa que agora está mais forte é a fake news. Então, qualquer notícia muito clara e muito forte... Óbvio, as pessoas... isso é fake news. Por quê? É melhor me manter na ignorância do que acreditar Mas que é a profecia se cumprindo. Mas isso é um dos mecanismos de defesa do ego que Freud levantou, que é a negação. É a negação. Né? O cara, diante de uma situação desagradável, nega. Não considera inexistente. Ignorar dá uma tranquilidade, porque não existe, então não me diz respeito. Eu não preciso me comprometer. Não preciso me comprometer, nem me preocupar com isso aí. A palavra trevas no hebraico é a palavra ignorância, é a mesma palavra. E a palavra verdade no hebraico é a mesma palavra luz. Isso significa que o diabo governa por meio da ignorância. E Deus governa por meio da verdade. Razão porque, como bem disse o pastor Carlos, esses 2 gatilhos, para que as pessoas ouçam e atribuam isso, sei lá, a quê, né? Não é?
a teoria da conspiração, isso é conversa para boi dormir. Pra boi dormir. Né? Mas ninguém investiga, porque é mais fácil você permanecer na ignorância. Ignorância. Não é? O governo digamos assim, de vanguarda desse mundo, que é um governo de esquerda, em todo o mundo, eles trabalham pela ignorância. Né? Eles não se importam. Exprimam pela ignorância. Pela ignorância. Porque ali coloca o poder nas mãos deles. Eles pensam que colocam, mas não coloca não. Que até da ignorância do povo, Deus se utiliza também para poder se revelar, se manifestar. O que me incomoda muito é que essas coisas todas colocadas pelo pastor Carlos, pelo Jeová, e mesmo aquelas que eu poucamente, essa palavra não existe, né? De maneira muito rasa consigo alcançar, é que pena que eu não sabia disso tudo há 50 anos atrás. Eu poderia começar a minha vida com 28 anos de idade e ser um astro do mundo, né? Mas há tempo para todo propósito na face da Terra. Nós estamos entendendo hoje, na frente de muita gente importante, pastor. Sim. Tem muita gente com sabedoria humana aí, espetacular, com 2, 3 títulos de pós-doutor e não sei o quê, que não consegue visualizar nada disso. Jesus mesmo disse que muita gente estava vendo, mas não estava enxergando, mas não estava vendo, né? Estava ouvindo, escutando, Mas não estava. não estava entendendo nada. estava né? entendendo nada. É impressionante isso, né? Mas é isso, veja bem, às vezes a gente prega, nós somos pregadores, conferencistas, falando com a maior clareza possível, de um jeito que seria, no nosso compreender, impossível de alguém não entender, e ninguém entende. Porque até os ouvidos humanos ele consegue entupir, tornar obtusos, quando ele não quer que as pessoas entendam. E a gente está vivendo um fenômeno, pastor Jeová e pastor, que é a sobrecarga de informação, né? E assim, uma das questões mais sérias que saiu agora no fim do ano é o apodrecimento do cérebro através de vídeos curtos. Então, a humanidade está sendo emburrecida através de vídeo curto. Então, o apodrecimento e a ignorância, o Deus desse século cegou O entendimento. o entendimento. O entendimento. E as pessoas, elas estão dentro das suas meias verdades. Então, elas não querem o conhecimento, elas não querem luz. Não quer se comprometer. Elas querem viver na ignorância. Então, e é muito interessante quando Jesus disse, né, por que ele ensinava por parábolas? Que era para ocultar os mistérios do reino aos sábios entendidos e revelar Aos aos pequeninos. E entra outra questão do Apocalipse, nessa visão, Apocalipse 1, verso 1, que o senhor gosta muito. Gosto. Né? 3, verso 3. Verso 2. eu gosto do 1, e o senhor gosta do 3. Eu gosto. Que é revelar as coisas que breve vão acontecer. Tem problema, vamos gostar de todos eles. A função do Apocalipse é revelar o que não aconteceu. Então não é teoria da conspiração quando eu pego uma capa ou quando eu pego a questão política, a questão econômica, a questão religiosa, a geopolítica, e eu olho, a melhor maneira de viver hoje, na minha visão, é você pegar e, pastor Heitor e pastor Jeová, e olhar para o mundo através do Apocalipse. Isso não te causa pânico, causa esperança. Por quê? Quando eu pego o Apocalipse e eu olho para o mundo, isso me tranquiliza. Deus continua no controle de tudo. Amém. E o que está acontecendo é o cumprimento do que está escrito. Vou voltar daqui a pouco tocando no Apocalipse, que tem uma particularidade pessoal aí fantástica. Volto já com o terceiro bloco, mas a gente não vai demorar não. Vai tomar um café, uma água, ter um papo, jogar um jogo de cartas e a gente volta, mas não vai demorar nem 30 segundos. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Ok, voltamos com o terceiro bloco, né? Tem gente que fala bloco, né? Mas não tem problema, né? Terceiro bloco. Eu disse que a gente voltaria falando do Apocalipse. Certa feita eu estava lendo um livro de Billy Graham sobre
não era propriamente de Apocalipse, aliás, sobre escatologia, mas sobre Apocalipse. E Billy Graham não escrevia muito, ele era o maior pregador do século, quem sabe até um dos maiores do mundo, de todos os tempos. Ele fez referência àquilo que nós falamos agora há pouco, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Eu já tinha lido Apocalipse, sei lá, umas 10 ou 20 vezes, mas eu não tinha percebido. Que uma coisa é a leitura que a gente faz en passant, e outra coisa é aquele ponto, aquele foco, naquele momento de, opa, peraí. Existe uma bem-aventurança garantida para aqueles que ouvem, aqueles que leem. Estou nessa. A partir daquele dia, pastor Carlos, eu passei a ler Apocalipse todos os dias. Eu vou do 1º ao 22º, volto do primeiro capítulo, vou lá e cá. Leio a Bíblia toda, de Gênesis até Judas, e pulo para Apocalipse, leio todo dia. A Bíblia toda eu vou lendo 1, 2 capítulos por dia, às vezes até mais, onde chega em Salmo, então é uma corrida, né? Porque os salmos são pequenos. Mas leio todo dia Apocalipse. É o livro que eu sou, sobre o qual mais preguei na minha vida. Eu fiz conferência de escatologia na igreja desse rapaz aqui. Esse garotão que está aí, Dr. Jeová, tá? E fiz muitas conferências, eu gosto de escatologia. E a minha vida explodiu. É verdade. Aquilo ali é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, de ponta a ponta, eu não poderia ser diferente. Mas a minha vida explodiu. Não dá para comparar, não dá para imaginar o garoto que nasceu lá no dia 17 de julho de um ano qualquer lá, no século XIX, né? E está vivo até hoje. A trajetória daquele 17 de julho de 1946 até hoje é o ponteiro ele rasga uma circunferência. Cumprimento. E é o livro sobre mais que eu leio. Bom, neste terceiro bloco, Trump e a declaração sobre Israel. A mão no muro das lamentações. O que significa, Carlos? Então, o Donald Trump foi o 45º presidente dos Estados Unidos e ele foi o único presidente americano até hoje que colocou a mão no Muro das Lamentações, que é uma declaração mesmo de reconhecimento, né? Reconhecimento não só do Estado de Israel, mas que o templo voltará. O terceiro templo, né? E a gente sabe que quando a gente estuda sobre a Israel, do ano 70 até 1948, né? Israel ficou dispersa ao mundo, sem terra, sem política, sem sumo sacerdote, sem templo. Então, em 1948, quando Israel ressurge como nação, que é o cumprimento de Ezequiel 37, Mateus, né, 24, versículo 32 ao 34, Jesus fala da figueira, né, o florescer da figueira. Foi exatamente, né, no dia 14 de maio que Israel começa a florescer. E o que faltaria hoje para Israel ser estabelecida dentro do âmbito profético? O templo. E o Mashiach, né, que não seria nem o sumo sacerdote. Não. E é o que nós estamos vendo hoje, que um avivamento no meio judaico, que todos os judeus estão dentro desse parâmetro que eles são a geração do Messias. E para o Messias surgir, aí existe a necessidade do tempo. Então a mão dele ali é muito forte porque ele foi o único. Nenhum presidente americano se comprometeu tanto com o povo de Israel. E aí você vê, a volta de Trump está ligada à falsa paz, principalmente entre Israel e o Oriente Médio. Terá características de uma paz verdadeira, ou seja, vai funcionar, vai dar bem-estar, vai dar segurança, etc. Mas tudo isso como meios para o fim, né? E isso tudo não é providenciado pelo diabo. O diabo não tem interesse nisso. Ele sabe perfeitamente que ele está condenado. Ele, não sei se já visitou o inferno, mas ele sabe que ele vai para lá, né? Mas o interessante, eu não fui a Israel ainda, espero ir a Israel. Você já foi, né? Não fui. Não foi, não. Eu já falei com você ontem, quando você fosse... Eu vou levar você. Mesmo que eu jogo você... Tá gravado, hein? Tá gravado. Ele apaga isso aí. Técnica, apaga isso aí. Não, apaga não. Não, mas eu prometo, eu levo quando o
Boeing 7. Me lembra agora atrás, já me está- deixa lá não. Já está no Boeing 777-800. Né? Daqui a pouco, quando eu chegar lá, já está no 777, 1000, 1200, 1300. Mas, de qualquer maneira, só que você era de cima, porque não vai reclamar Tá que você bom, foi. Pode nem voltar, mas que você vai. Bem, então, eu vou lá no muro, se Deus quiser, eu vou lá no muro, se der tempo, eu vou lá no muro. E eu colocarei a mão na... Você colocará? Sim, com certeza. Com certeza, vamos colocar. Não vai adiantar nada, não, a gente vai colocar a mão lá no muro. Porque eu respeito Israel. Com certeza. A Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. E Jesus Cristo era um judeu. Jesus disse para a mulher samaritana, né? A salvação vem dos judeus. E ela era de uma raça contígua, né? Mas existia uma bronca lá entre samaritanos e israelitas, nada. É Gerizim, em Jerusalém? Aonde é? Né? Tá bom. Na verdade, o definitivo nem será ali, mas em termos de cosmologia e decisão final de Deus, sim. Bem, a mão no muro das lamentações é aquilo que o irmão colocou, né? Significa, para um governante, significa que ele reconhece O aquele Estado país. de Israel e vai devolver o templo. É isso que Trump está dizendo ali. O templo vai voltar. Essa é a... E a geopolítica mundial precisa trabalhar para que isso aconteça. E vai acontecer, E vai acontecer. em altíssimo nível. O pastor... Mas o diabo também vai meter ao bedelho, diríamos assim. O que é bedelho, Jeová? Você sabe? Bedelho. Vai meter o dedo, É o interferir. dedo? Bedelho e dedo é a mesma coisa. Meteu o dedo ali, né? Ele vai tentar lá, Há uma expectativa de que isso aconteça nos próximos anos? O que o irmão pensa sobre isso? Eu penso o seguinte, Javier Milei, quando ele ganhou para presidente da Argentina, ele foi lá e ele discursou no Instituto do Santo Templo, né? Que é onde está todos os utensílios do templo pronto. E ele disse, eu verei com os meus olhos esse templo de pé. Ele É para disse essa isso. geração. É para essa. É para agora. Eu acredito que essa queda da Síria, por exemplo, agora da família Assad, ali, Bashar al-Assad, ela abre um parâmetro gigantesco para a paz. Não há coincidência, né, pastor? Não existe exatamente. coincidência. Isso acontece nesse momento todo por causa de quê? Né? Decisão de Deus. Cumprimento. Decisão de Deus. A embaixada levada para Jerusalém, já vimos aqui, né? É natural, lá é o território norte-americano, não caia na besteira de jogar uma bomba lá, porque Mexe com a América inteira. mexe com a América em todo. Né? Agora, veja bem, Trump está no meio disso tudo aí. Mas ele não tem consciência, pode não ter, eu acho que ele não tem consciência de que ele faz parte desse processo. O foco dele talvez seja a busca da paz como paz, como pelos interesses do mundo, mas na verdade Deus usa as pessoas que agem neste mundo por quaisquer motivos, mas para fazer valer os motivos dele. Não importa. Eu acho, pastor Heitor, que o genro dele, né, o Jared Kushner, tem uma influência muito grande sobre Trump, né? Porque o Jared é cabalista, Sim. né? E está Ultra-ortodoxo. inteirado. Ele é ultra-ortodoxo. E em novembro, salvo engano, dia 11 de novembro, saiu no Jerusalém Post, na manchete do jornal, né? Pedindo Jared para vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Volte, vem nos ajudar. Então aquilo chamou a atenção do mundo todo, mas num jornal de maior circulação de Israel, né? E pedindo para o Jared, né, vir para nos ajudar. Que ele é israelita. Sim, né? Mas dizer de forma tão aberta, tácita, clara, quer dizer, vem nos ajudar como? Fazer o quê? Não é? É uma pergunta, pastor Carlos. Vai fazer o que Deus já está determinando. Na realidade, quem começou o acordo de paz, principalmente com a Arábia Saudita, foi o Jared, né? Que ele é na mão dele que se iniciou o acordo da família abrâmica, que seria a unificação ali dos países árabes, que aí a queda da Síria agora traz o bloco quase que inteiro para o lado da paz. Então, assim, haverá uma pacificação. E Jared Kushner, ele tem vários projetos.
Um deles é a reconstrução de Gaza. Eles querem transformar Gaza ali, onde está tudo destruído hoje, numa grande metrópole. E em Gaza existe uma reserva de gás gigantesca. Então, assim, existe um projeto na mão de Jared Kushner, que ele foi o embaixador, quando a embaixada foi inaugurada, ele se transformou em embaixador americano em Israel, e ele que viajou o Oriente Médio à procura da paz. Outra coisa muito forte é a ligação de Jared Kushner com o Elon Musk. Os dois são amiguíssimos, e na Copa do Mundo, na última Copa agora, a foto que viralizou, veja bem, Copa do Mundo, o mundo todo olhando a TV e aparece Jared Kushner e Elon Musk assistindo um jogo na Copa. Exatamente lá no Catar. Catar. Então imagine que... Então essa expressão vai se catar perfeitamente. Tá ligado. Cabível. Então existe uma ligação muito forte entre tecnologia hoje e geopolítica, né? E Elon Musk vai assumir um cargo no governo. Você vê que existe toda um parâmetro... toda uma acomodação, todo um encaixamento. Né? Que seria as pedrinhas do quebra-cabeça para que se cumpra a profecia. É uma coisa interessante, que Deus opera tudo em todos, mas ele opera por princípio de justiça e de competência. Trump é um cara tremendamente competente. Sim. É um milionário, certo? Competente. O genro dele o é. Elon Musk, eu nem sei o que aquele cara é, porque tem um computador em cada neurônio. Ali da reserva, que tem um prédio cheio. É um cara hiper inteligente. Deus pega pessoas pelas suas competências, porque na verdade essas competências já são desenvolvidas por ele, já são determinadas para que estejam naquele, para em determinado momento ele junta aquilo tudo, linka tudo e detona, bate o martelo. Então você está vendo que o mundo está seguindo. O próprio governante lá, inimigo da Rússia hoje, ele é israelita. Ele também é israelita, ele é judeu. Tá? Então você vê que o mundo está todo ligado. Você olha, a humanidade toda tem sido bem abençoada pelos judeus. Né? Em ti serão abençoadas todas as nações. Eu não estaria vivo se não fosse o Fleming. Tá? Eu não estaria vivo. Talvez vocês também. Certo? E agora, a importância do judeu na história, se tirar o judeu da história, se fosse possível, faria um buraco do tamanho do universo. Tá? Do tamanho do universo. Bem, Trump não tem consciência dessa falsa paz, que ele tá trabalhando pela paz, mas é isso mesmo, que até o diabo é o diabo de Deus, como é que ele não pode ser um instrumento nas mãos de Deus? Como ficarão os países, pastor Carlos, do entorno ali de Israel, que hoje estão todos eles colimados em brigar, quase todos, né? Alguns que não, mas muito pouco. A maioria ali dos muçulmanos morre de ódio dos judeus. Como ficará isso no período da paz? Então, é por isso que é uma falsa paz, né? É uma falsa paz. A gente vê que não tem como haver paz sem Israel ceder pelo menos parte da Jerusalém Ocidental ali, para se criar o que eles querem a todo custo, o Estado palestino, né? E aí a gente vai lá para Isaac e Esaú. Esaú, ele casou com uma ismaelita. Jacó, né? E Esaú. E quando Jacó vem, antes de ele se encontrar com Esaú e ficar no Val de Jaboque, ele mandou um monte de presente para Esaú, para selar uma falsa paz entre os irmãos ali. Uhum. A mesma coisa volta a acontecer agora. Israel vai ceder muita coisa para que se estabeleça a falsa paz. Porque o maior objetivo de Israel é o terceiro templo. Nesse momento, o maior objetivo... Porque, na verdade, Jerusalém é a menina dos olhos de Deus, né? Sim. E ela será preservada sempre. Sempre. Né? E nós vamos, inclusive, vamos viver eternamente numa Jerusalém de ouro que desce dos céus. Não será nem a Nova Jerusalém, que não será nem constituída aqui. Virá dos céus, é uma cidade de ouro. Vem de outra, sei lá, galáxia, o que é. Então, é a menina dos olhos de Deus. Então, Deus, na verdade, não está preocupado com terras em torno, ele faz, tudo aponta para Jerusalém. Né? Tudo aponta. A relação será, em princípio, boa nesse período de paz, né?
Com certeza. Eu vejo assim, que nem a gente falou, né? A queda de Bashar al-Assad na Síria abriu um caminho sem precedente para uma falsa paz. Então, quando você estuda esse programa, ele começou em 2010, com a Primavera Árabe, que caiu o ditador do Líbano, do Egito, da Tunísia. E teve mais alguns países. O único que resistiu foi a Síria. Desde 2010 estava tendo uma guerra civil na Síria, que cai exatamente antes de Trump entrar no poder. Outra coisa que aconteceu, Israel estava atacando o Líbano para destruir o Hezbollah. Agora, assinaram um acordo de paz até dia 26 de janeiro. Dia 20, Donald Trump entra. Então, veja bem, todo o cenário mostra que existe um comando por trás para que todos se pacifiquem. Só que aí o senhor está perguntando algo muito forte, né? Como é que fica ali que se eles são inimigos? Hoje, depois que Jared Kushner assinou já o acordo com a Arábia Saudita, tem aviões indo para dentro da Arábia, judeu entrando na Arábia e árabes entrando dentro de Israel. E outra coisa, quando o Irã atacou Israel, na primeira leva lá no começo do ano, quem interceptou míssil do Irã foi a Arábia Saudita. Isso é algo que jamais foi inimaginável, visto. Né? Um árabe defendendo Israel. Então isso aconteceu já esse ano. Imagine a Arábia Saudita interceptando um míssil para não atingir Israel. E existe outra coisa em torno da Arábia Saudita, que eu acredito que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ele tem um papel fundamental. É muito próximo de Jared Kushner. A mãe dele é judia. Então ele tem sangue. Eu não sabia. Ele tem sangue judeu. Então toda essa ligação nesse momento é altamente profética. Bom, tem uma coisa pior. É que consta nos anais da minha família que eu sou descendente de israelita. Meu avô, por parte de pai, era fugitivo de Portugal, chegou no Brasil com o nome de Antônio da Silva, que não é um nome típico de português, né? Era judeu, não ficou na cidade do Rio de Janeiro, nem em Niterói, foi viver na roça, na área rural, com medo de ser perseguido, de ser apanhado, ficou por aí, casou com a minha avó, que foi o segundo casamento, teve 3 filhos, meu pai foi o último, a minha avó tinha uma perna só, e teve 6 filhos, se ela tivesse 2, então teria tido 12, né? Sangue judeu praticamente está espalhado no universo, no mundo todo. Quando você não pega de modo direto, você pega de modo indireto, tá? Voltamos já com o quarto e último bloco, depois de uma água e um café. O café não chega de jeito nenhum, né, Jeová? Chega não. Não chega não, mas voltamos já, tá? Abraço. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com o quarto bloco deste programa. Eu, pastor Carlos, doutor Jeová, também pastor, ele da Assembleia de Deus, ele batista, eu já nem sei mais o que eu sou nesse meio aqui, mas eu sou batista também, com um programa sobre Trump, né? A importância dele nesse contexto. Eu, pessoalmente, Carlos, eu gosto muito do Trump, eu tenho uma apreciação muito dele, também pelo Netanyahu. Eu gosto muito do Netanyahu. Um dia eu vou cumprimentar, nem que seja morto, vou chegar lá. Aqui Mas o nosso bloco, e o último agora, é a importância do terceiro templo e as ovelhas vermelhas. Carlos, começa com você, que você é doutor nesse negócio. Então, a gente vê, primeiro a questão do templo, né, como a gente vem falando no bloco anterior, tudo que é necessário para o templo já está preparado, né? Então, eu há muito tempo atrás preguei numa igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba, na igreja do pastor Nader, judeu, e ele recebia, hoje ele dorme no céu, ele recebia judeus que vinham para o Paraná e dali desciam para Santa Catarina. E ele falou para mim, me ouvindo pregar, falou, olha, todas as pedras do templo já estão prontas, e se Israel hoje entrar no local do templo, em 3 dias, Ele monta o templo está de pé. 3 dias. 3 dias. 3 dias. Guindaste, Guindaste pedra, 3 dias. E, claro que não pronto, mas em pé ele fica em pé, em 3 dias.
E a gente vê que tudo que está relacionado a Israel hoje está relacionado ao templo. Você vê pela própria moeda, que já tem o templo e uma pomba em cima, que mostra aí a questão do templo. E aí surge a questão da novilha vermelha, né? Como o tempo é curto, mas é bom todos lerem Números 19, que é o sacrifício da novilha vermelha, que até hoje só foi sacrificado 9 novilhas. O sacrifício da 10ª será para o templo. O templo, para, Então, para purificar. É purificar. Né? Então, assim, o sacrifício da novilha vermelha, ela tem o ritual da purificação, e entra a questão do pecado mesmo, e é tudo que a cor vermelha relaciona ao sangue de Cristo, né? Relacionado à vida. Então, o que era feito? Eles queimam ela inteira e a cinza é misturada com água, e é esta água que é a água da purificação. Só que o primeiro rito que é feito com a cinza era purificar o tabernáculo, o local onde o tabernáculo seria erguido. Se eu arrumar uma ovelha vermelha, Israel me compra? Estou pensando em público, meter um colotucho vermelho na ovelha branca. E agora, pastor, é muito sério, pastor, porque assim, a novilha vermelha, mas tem um monte de novilha ruiva. Tem. Só que ela não pode ter um pelo de outra cor, ela tem que ser inteira ruiva. Então, Israel encontrou nos Estados Unidos, existe 6 hoje, e elas já estão lá dentro de Israel, elas estão preparadas. Agora, só que existe o tempo do sacrifício. E o tempo do sacrifício é 2025. As que estão lá, né? Se elas forem sacrificadas para purificar o templo, elas têm que ser sacrificadas em 2025. Então, só que era algo que não existia. Israel estava à procura dessa novilha inteira vermelha e não existia no mundo todo. Então, quando eles encontraram, foi um sinal entre os rabinos de que a coisa está próxima. O Messias está entre nós. Às portas. Pastor Carlos, é uma coisa que me inquieta. Não me inquieta, é uma curiosidade, porque eu acho que será encontrada e eu tenho certeza de que vai ser inserida no ritual do terceiro templo. A Arca da Aliança. Essa é. Onde está essa Arca da Aliança? Eu acho que ela não foi destruída não, tá? Está preservada. Então, a gente tem um texto de Apocalipse que João viu a arca no céu, né? Ele não viu uma, ele viu a. E aí entra a questão da interpretação, que o que foi feito na Terra é uma réplica do que já existe no céu. É uma visão, né? Não é a da Terra que foi levada para o céu, não. Né? É a que já existia. Ou pode ser a da Terra, por causa do tão sagrado que ela era. Não podia tocar não, é um objeto, né? Você vê que Urias, Uzá morreu... por querer salvar a arca. Que petulância, né? Ele não tinha consciência disso. Então, e você vê que o que existe dentro da arca, né? Que seria o pote, né? Com o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, que foi escrito pelo próprio Deus. Curiosamente, então, assim, 3 coisas. Né? E existem, muitos acreditam que a Arca da Aliança está soterrada ali, no local do templo, né? Eu já li sobre isso. E é o que mais muitos concordam, é que ela está oculta ali debaixo do local do templo. Bom, Né? mas independente de estar ali ou em outro lugar, ela não foi destruída. Ela vai se manifestar. Ela não foi mesmo. Pastor, quando nós falamos da questão da ovelha vermelha, agora en passant aí sobre a arca, etc., esse templo é uma necessidade. Não tem jeito, não escapa. Né? O centro de Israel está naquilo que representa Deus presente no meio do povo, necessidade. Né? É bom colocar, pastor, a importância do templo na minha visão escatológica, né? Que existem várias interpretações, mas Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar o templo. Vai. 2 Tessalonicenses 2:4, a Bíblia diz que o anticristo vai se sentar no templo e vai ser adorado como um Deus de dentro do templo de Deus. Então, assim, o templo ele está ligado a um Messias, né? A um líder global debaixo de um totalitarismo. Então, assim, tudo está vinculado. E essa pressa, né, de uma falsa paz, não só mundial, mas em Israel, está ligada ao templo,
é porque nós somos a geração Na geração da volta de Cristo. da volta de Tem Cristo. que abrir uma possibilidade política, né, para que se permita fazer, se construir o templo aí naquele lugar. Né? É isso? Sim, existe a política vai ter que concordar para que isso Concordar com aconteça. isso. Aí já está tudo desenhado, tudo lançado, consumado, registrado, como dizia uma pessoa que eu pensava que gostava de mim, dos negócios, registrado em cartórios celestiais. Daí você registra em cartórios celestiais. É bobagem, mas de qualquer maneira está tudo consumado. O consumado de Deus não corresponde ao consumado por Deus aqui na Terra. O consumado de Deus lá, em determinado tempo dele, ele consuma isso aqui na Terra. Está consumado aqui para a Terra no tempo X. Né? Essa coincidência, ovelha vermelha, terceiro templo, moeda, Trump, que aparece no contexto de Israel, né? Um genro que ele agora também já é israelita e por aí afora. Isso tudo aí não é coincidência. Aliás, a palavra coincidência, ela etimologicamente não significa o que a gente pensa. Coincidência é incidir com. E as coisas incidem com uma com a outra quando elas estão metricamente combinadas. Então, o problema não está aqui, e sim na lei que gerou esse acoplamento, diríamos assim. Coincidência no sentido, foi um acaso. Coincidência não é acaso de jeito nenhum. Então, nós estamos sentindo, observando que Deus está agindo rápido no está, Carlos. Com certeza. A gente vê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ama né? a Deus. Então a gente vê que hoje não existe coincidência. O gospel usa jesuicidência. Mas a Bíblia, eu digo sempre, né? A Bíblia é um livro profético. A Bíblia precisa se cumprir, porque ela é uma profecia. Então, quando a gente estuda sobre encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tudo que estava escrito se cumpriu. Então, assim, quem é que Deus usou para que isso se cumprisse? Para Jesus nascer, ele teve que usar o ventre de uma mulher. Então, o ponto de contato profético é o homem. Então, tudo que está relacionado hoje à política, à economia, à religião, é homens sendo instrumentos para o cumprimento da profecia. E não adianta lutar contra Deus. Esquece, né? O diabo vem apanhando, né? Desde quando estava lá em cima, não tomou vergonha na cara, não vai tomar, ele está destinado. Aliás, o inferno chegou a ser feito para ele, né? E seus anjos. Né? Deus gastou um tempão para fazer o tal do inferno, para aquecer aquele negócio, aquecer para eles. Não tem jeito, não há como levar qualquer tipo de vantagem contra Deus e seus servos, porque o relógio de Deus está na fase final. Há essa questão do relógio, do tempo. Os cientistas atrasam ou adiantam. Sim, do Apocalipse. Exatamente, eles lidam com isso e as coisas são de milésimos. Eles estão na fase final. Existem dois relógios, professor. Existe o relógio do Apocalipse, que ele é movimentado em janeiro. Nós estamos a 100 segundos, né? Do Apocalipse. E eu tive lá em Nova York, perto aquele parque gigantesco que tem lá no Central Park. Central Park. Do lado do Central Park tem o relógio do juízo final. Então, quando eu estava lá, nós estávamos há 5 anos, um dia e algumas horas e segundo do fim do mundo. Que é o relógio do relógio lá do juízo final, o relógio do Apocalipse, está lá do lado da Times Square, é para a questão climática, o colapso climático. Então, assim, eles propagam o Apocalipse a todo momento. E quando o senhor fala do relógio do Apocalipse, o que movimenta o relógio do Apocalipse, né? É questão de guerra e questão de fome e climática. Então, eles fazem um cálculo, né? E aí entra nessa questão. O cálculo é científico. A ciência, e a maioria dos cientistas são ateus, mas o que eles chegam num cálculo? Nós chegamos a 8 bilhões, né? Não tem água, não tem energia e não tem comida para manter isso por muito tempo. Não. Então já está colapsando. Já está colapsando. Então, assim, o Apocalipse, cientificamente, ele é uma realidade. Fato, né? Ele é um fato. Mas a ciência só está colaborando com aquilo que já estava escrito. Já está determinado. Já foi revelado. O fim é irreversível, né? O fim é irreversível e a ciência, por mais que ela ande para a direita, para baixo, para cima, para baixo, para cima, tem um ponto central onde
todas as convergências chegam. Ela sempre chega ali, quer acredite ou não. A ciência não acredita, a ciência confere, confirma. Mas quando ela confirma, os cientistas continuam não acreditando. Mas não tem jeito que os números estão ali. Os ponteiros convergem para ali. É isso que o mundo está experimentando. Trump, eu gosto de Trump. Acho que ele é um instrumento de Deus, certo? Sim. Não é simpatia pessoal, ele não é brasileiro, eu também não sou americano, etc. Eu gosto dele, da intrepidez dele. E Deus usa homens intrépidos, certo? A seriedade dele. Seriedade, objetividade, coerência. Ah, mas ele é isso, é aquilo, tem defeito. Um parente... Não, mas ele fez isso assim, assim, assim. Peraí. E você não faria? E será que eu não fiz? Alguma coisa errada? Não há um justo, nenhum sequer. E Jesus Cristo não aceitou essa acusação de ser bom. Ele não aceitou. Ele é bom, só meu Pai que está no céu. Então, nós todos somos iguais, todos somos defeituosos. E ele é um homem, consequentemente, com defeitos, com pecados, com erro. Mas Deus está confiando a ele uma obra magistral, que é a preparação do caminho para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu só diria o seguinte, Carlos, vai ser muito bom, não vai? Vai. Com certeza. Vai ser muito bom. Eu digo a todos a nossa plateia, temos uma plateia ali batendo palma lá, né? É uma plateia, tem uns 200 mais ou menos? Deve dar isso mais ou menos, né? De boa vontade, de fé, etc. Nós vamos gostar muito de estar com Cristo. E eu gosto, agora há pouco, conversávamos aqui os três, a respeito dessa questão do privilégio que Deus nos está dando de entender, de compreender e divulgar isso aí. A volta de Cristo está próxima. Independente de você crer ou não crer, se prepare, você precisa crer, porque a vida só existe em termos eternos em Deus. Obrigado. Próxima semana estaremos nesse mesmo horário aqui com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Pastor Carlos, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Doutor Jeová, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo privilégio. Deus abençoe suas famílias, suas igrejas, e encham suas vidas e os nossos telespectadores de graça, poder e de esperança de vida eterna. Obrigado. Amém. A todos.